Aos pés de uma grande montanha, na beirinha do mar, havia um país. E esse país tinha um presidente muito bom, por sinal. Ele tinha sido eleito pelo povo, não porque ele queria ser mais rico ou mais importante. Ele foi eleito porque ele queria o bem do povo. Ele queria que todos fossem felizes e que todos estivessem bem. Tanto que ele sempre repetia para os outros e para ele mesmo: ser presidente é servir ao povo. Mas ele não era só bom porque ele dizia coisas boas como essa. Ele era bom porque ele respeitava a Constituição. A Constituição, eu não sei se você sabe, é uma carta, um pacto, um combinado, muito cuidado e pensado, que define os princípios, os direitos e os deveres de todos no país, de todos mesmo, inclusive os direitos e deveres do presidente. Enfim, era tudo isso que fazia dele um bom presidente. Porém, infelizmente, ele adoeceu. E apesar de todo o cuidado, acabou morrendo. E quem assumiu foi o vice. Sabe o vice? Pois é, muita gente também não sabia. Mas havia um vice. Ninguém sabia como ele pensava ou com o que ele se importava. Isso não parecia ser um problema, até o dia que o bom presidente morreu. E quem assumiu foi esse outro, novo. Foi aí que as coisas naquele país começaram a ficar diferentes. Porque, diferentemente do antigo presidente, esse novo era rico e influente. E tinha amigos ricos e influentes, que queriam ficar mais ricos e influentes, assim como ele, o novo presidente. Ele escolheu seus ministros entre os seus amigos. Eles não serviam mais ao povo, não cuidavam mais do povo. Com o passar do tempo no poder, o presidente foi ficando ainda mais ganancioso, mais autoritário e arrogante. Ele decidiu que o palácio em que vivia precisava ter uma cara nova. Afinal, eu mereço, dizia ele. Mandou reformar, pintar, redecorar. Gastou um dinheirão dos impostos nisso e nem ligou. Durante muitos dias, só se preocupava com a cor que seu novo palácio teria. Ele queria que fosse a cor mais especial, mais majestosa, suntuosa, já que para ele, o seu palácio era onde vivia a pessoa mais importante do país, conforme ele sempre repetia para todos e para ele mesmo. O presidente é a pessoa mais importante do país. Eu sou a pessoa mais importante desse país. Finalmente, depois de pensar muito, o presidente decidiu mandar pintar o palácio de azul royal e decretou: ficam proibidas as casas pintadas de azul royal. Alguns dias depois, o presidente cansou do azul royal e decidiu mandar pintar o palácio de amarelo e decretou: ficam proibidas as casas amarelas no meu país. Uns dias depois, já um pouco cansado do amarelo, ele resolveu poupar serviço. Resolveu proibir que as casas do país tivessem uma cor que fosse
colorida. Todas as casas tinham que ser cinza. E ele ficou contente por um tempo. Aí ele resolveu que ele precisava mudar o guarda-roupa. Uma pessoa importante como ele precisava ter roupas magníficas. Então ele mandou fazer coisas coloridas, lindas, se encantou com o brilho. Então mandou fazer várias medalhas que ele concedeu a si próprio por absolutamente nada. E decretou: todos no país ficam proibidos de investir em roupas coloridas. Só eu posso. A única cor permitida é o cinza. A janela, a parede e as flores do jardim, a escada, o tapete, o canto dos passarinhos, todas as obras de arte encontraram o seu fim. Tudo ficou cinza, 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 cinza. Tudo ficou cinza, 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 cinza. O que era colorido foi e perdeu sua cor. O que era alegria ficou meio borocochô. Onde tinha um sorriso, tinha sim, mas acabou. Tudo ficou cinza, 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 cinza. Tudo ficou cinza, 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 cinza. O presidente ficou muito alegre com essa decisão, até que decidiu andar pelas ruas onde as casas e as roupas que as pessoas vestiam eram cinzas. Mas, apesar disso, as pessoas se alegravam, se emocionavam compartilhando histórias, se emocionavam com quadros, se emocionavam com livros, se emocionavam com as obras de arte, se emocionavam com a música. E essas coisas tornavam o povo feliz. Furioso, o presidente proibiu tudo de uma só vez. Toda a cor, toda a arte, toda a música, toda a alegria. Confiscou para si próprio tudo que gostava. Montou um museu particular só para ele. E mandou queimar tudo que ele não gostava. Afinal, ele decidiu que só era arte aquilo que ele gostava. O povo, cansado de tanto desmando, começou a falar. No começo era assim um cochicho. Depois foi juntando mais gente, todos questionando aquelas ações do presidente, todos querendo que ele cumprisse a Constituição e respeitasse os direitos. Só que quando o presidente descobriu essas conversas, ele rasgou a Constituição e decidiu mandar prender qualquer um que se queixasse dele. As prisões se encheram, o medo se espalhou calando o povo. Mas, andando pela rua, o presidente percebeu que ainda assim seu povo conseguia encontrar felicidade. Ele viu num grupo reunido num jardim repleto de flores coloridas. De volta ao palácio, o presidente proibiu as flores, mandou cortar e arrancar tudo. Mandou cercar os jardins ao redor do seu palácio com um muro altíssimo, para que ninguém pudesse ver as belezas das flores que habitavam ali dentro.
E ali no seu palácio colorido, repleto de obras de arte, tapetes lindos, a música tocava alto até altas horas da noite. Ele finalmente tinha conseguido aquilo que ele queria. Um povo triste, muito triste, triste mesmo. Acontece que num dia desses, que amanhece chovendo e a gente nem tem vontade de sair da cama, lá pela hora do almoço, o sol conseguiu aparecer por entre as nuvens. E os raios de luz do sol foram atravessando aquelas gotículas de água e fizeram surgir um magnífico, lindo e completo arco-íris. As pessoas se alegraram e saíram para as ruas para admirar aquela maravilha. O presidente ficou furioso e decidiu proibir o arco-íris. Bem nessa hora, em meio à confusão, chegou aos portões do palácio uma velha. Ela se apresentou dizendo que podia resolver todos os problemas. Ela trazia consigo um cesto cheio de ervas e um caldeirão de cobre. O soldado do portão, sem saber o que fazer, foi perguntar para o chefe da guarda, que foi perguntar para os ministros o que fazer. Primeiro os ministros quiseram expulsar a velha. Depois constataram que, como não tinham uma ideia melhor, seria bom que eles mesmos apresentassem ao presidente uma solução mágica. Eles trouxeram a velha para falar com o presidente. Ela, muito respeitosamente, disse que sabia que ele queria proibir o arco-íris e que ela estava lá para ajudá-lo. Ele, então, bastante desconfiado, deu a ela 3 horas. Mas também a alertou que, no caso de alguma coisa sair errada, ela iria presa. A velha foi para a cozinha do palácio, levou seu caldeirão e encheu de água, e sobre o fogão começou aos poucos colocar dentro dele as ervas que tinha trazido em seu cesto. Murmurava baixinho palavras de uma língua quase esquecida. Depois de 1 hora de fervura, sob o olhar cuidadoso da velha, a mistura começou a se transformar, formando uma papa colorida que a velha despejou, ainda fumegante, num copo. Com todo cuidado, a velha levou para o presidente, que, desconfiado, exigiu que a velha bebesse primeiro. "Se for veneno, você se dará mal", disse ele. A velha deu um bom gole e depois estendeu o copo ainda fumegante para o presidente, que bebeu tudo numa única golada e correu para a janela. E antes que pudesse esbravejar, porque ainda havia o arco-íris, seus olhos começaram a pesar. Ele teve que se sentar e pum, caiu num sono profundo. A velha correu para o portão do palácio, onde o povo todo se organizava em silêncio. Eles todos comemoraram juntos quando a velha contou que o plano tinha dado certo. Os guardas abriram os portões, o povo entrou e se reuniu com os ministros, exigindo novas eleições. Juntos, todos organizaram uma nova eleição. Um novo presidente foi eleito, assim como um bom vice. E a primeira providência
foi respeitar a Constituição. Aos poucos, devagar, as pessoas do país foram retomando suas vidas, suas cores. Os muros que circundavam o jardim do palácio foram derrubados. Os que tinham sido presos só por discordar do presidente foram libertos. Os ministros e o presidente deposto foram julgados e tiveram que devolver todo o dinheiro que tinham roubado do país, embora não houvesse como cobrar toda a tristeza e medo que o povo sofreu. As casas de todo o país se fizeram coloridas novamente, assim como as roupas. A arte também voltou a fazer parte da vida daquele país. As plantas que brotaram naquele dia cinzento de chuva, assim como os botões de flor que nasceram inspirados por aquele arco-íris, se espalharam por todo o país. Fazem lembrar a todos, até hoje, que é possível vencer o medo e prosperar.